Pronto, boa noite. Estamos aqui com o nosso maravilhoso encontro, hoje regado a chá. Um chá especial. Cadê a minha? Opa, aqui. Pronto, tudo certo aí, né, Amandinha? Tudo certo. Deixa eu só... Aqui. Pronto, aí aqui fica com... E eu permito que as pessoas entrem no celular. Então, vamos começar. A Igreja Católica, as notas e os atributos da Igreja. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Peço-te perdão pelos meus pecados e a graça de fazer com fruto esse tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, a gente oferece esse nosso momento de estudo pela alma do Papa Francisco, por todos os cardeais que o Espírito Santo ilumine, né, que escolham segundo os desígnios de Deus, e também pelo aniversário da congregação dos padres da São Benedict, né, que Deus faça todos santos, e também que tenha novas vocações, né. Então vamos começar. O Espírito Santo e a Igreja. É uma coisa que eu mais tenho ouvido o padre Paulo Ricardo falar, e os padres que comentam sobre o conclave, né? Que os jornalistas, eles esquecem completamente do Espírito Santo e falam a eleição do Papa como uma coisa meramente política, né? De votação. Quando, na verdade, é o Espírito Santo que vai agir através daqueles homens de fé, né? Então, se esquece que são homens de orações, não estou dizendo que são todos santos, né? Mas, com certeza, são pessoas que abdicaram e devotaram sua vida à igreja. E quem somos nós para julgá-las, né? Mas que a gente tenha consciência de que nós temos 2025 anos de história, né, da nossa igreja católica, e pessoas muito ruins já passaram pela nossa igreja, e a nossa igreja sempre continuou de pé. E a gente vai saber por que hoje, por que ela continuou de pé. Você conhece alguma empresa que tenha 2025 anos, né? Ininterruptamente, que nunca faliu, que nunca deixou de existir? Não existe, né? Então, o Espírito Santo, ele é a alma da igreja, dessa igreja cuja cabeça é Cristo. Então, o corpo da igreja na pessoa de Jesus Cristo, ele foi desenhado em 3 anos, né? Do começo da vida pública dele, mais ou menos aos 30 anos, até os 33 anos, quando ele morreu. Então, esses 3 anos que a gente fala de vida pública, foi o que ele desenhou como é que seria a igreja de Cristo. Então, ele chamou 12 apóstolos, né? Então, ele escolheu, né, pessoas do meio da população para ficar com ele, para ter uma vida constante com ele. Então, assim, significa que nem todos eram escolhidos para participar da escola dos 12, mas todos nós somos chamados à salvação, né? Mas existiam 12 que foram os primeiros bispos, os primeiros sacerdotes que ficaram ali com Cristo, em que foram os primeiros bispos da igreja, né? E com isso também Cristo, ao longo dos anos, ele foi desenhando que seriam 7 canais pelas quais fluiriam as almas dos homens, as graças que ele ganharia na cruz. Então, quando a gente fala assim, ó, os 7 sacramentos, eles são sinais visíveis das graças de Deus, né? Como é que eu sei que eu recebo as graças de Deus? Então, Deus é tão bom que ele sabe que a gente precisa de coisas materiais. Por exemplo, como é que eu digo que a Tassiane é bem-vinda na minha casa? É arrumando a mesa, é fazendo... Então, assim, são as coisas materiais. Se você chegasse aqui e não tivesse nada disso, eu deixasse você em pé e tudo, e te amasse do mesmo jeito, você ia ficar. Pô, ela não me tratou muito bem, né, e tal. Porque nós precisamos das coisas materiais. Nós somos seres materiais. Nós temos alma, mas também temos corpo, né? Então, Cristo sabia disso. Então, por isso que ele desenhou os 7 sacramentos, para que nós soubéssemos da presença dele e do amor dele por nós, né? Então, por exemplo, quando você tem o batismo, você tem a água que batiza, né? Não são só as palavras, você percebeu? Né? Não são só as palavras. Então, você precisa da água, né? Da comunhão.
O padre poderia simplesmente levantar o vento assim para você, e não, mas Cristo colocou o pão, né? Ele queria que tivesse algo material que você sentisse o gosto, né? E pudesse experienciar com os seus sentidos, né? Então ele fez tudo isso para que a gente sentisse de fato, né, com a nossa matéria, as graças que ele iria nos dar. Então, a igreja ela tem uma tríplice missão, a tríplice missão dos apóstolos. Primeiro, ensinar. Então, aqui são todas passagens bíblicas, né? E depois ensinai a todos os povos. Ensinai-os a observar todas as coisas que vos mandei. A primeira missão. A segunda, santificar. Isto é o meu corpo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Está lá em João. E governar em seu nome. Tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desatastes sobre a terra será desatado no céu. Gente, isso aqui são as Sagradas Escrituras. Aí eu sempre me perguntava, poxa, como é que os protestantes explicam isso, né? Porque mais claro do que isso, não dá, né? Tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu. Então, assim, o que você fizer aqui, vai ser feito lá, né? Então, Cristo foi muito claro quando ele instituiu a missão da nossa igreja. E, na verdade, o que os protestantes fazem, Lutero, ele faz muitas edições, né? Os protestantes, eles raramente eles pegam a Bíblia como um todo, eles pegam um versículo, um capítulo, eles pegam um evangelista só para comentar, né? E eles vão editando. O próprio Lutero, ele editou uma grande parte de Santiago, ou do apóstolo, de Santiago, editou também várias partes de São João, tudo que falava em relação à igreja, tudo que contradizia o que ele defendia nas teses dele, ele editou. Ele editou, tipo assim, editou mesmo, tirou, não, isso aqui botaram por botar na Bíblia. Então, assim, como assim? Né? Então, a Igreja Católica ela é a única que ela olha para as Sagradas Escrituras como um todo, né? Como um todo. Não com partes, pega uma parte e se aproveita daquela. Não. É o todo, né? É toda a vida de Cristo. Então, Cristo promoveu uma autoridade para o seu reino na terra. Então, essa parte aqui, gente, é a mais marcante, né? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, está lá em Mateus, né? Isso foi dito com todas as letras por Cristo. Então, quando vocês ouvirem falar coisas ruins do Papa, ou do conclave, que é política, que é não sei o quê, lembra dessa passagem, né? Porque esse Papa está vindo, o Papa que virá, ele não vem à toa, ele vem de uma linhagem de papas que começou, na verdade, em Cristo, né? Depois foi para Pedro, nosso primeiro Papa, que era o bispo de Roma, e nós temos até hoje o nome de todos eles. Foram 266 papas. Então, um foi passando por um outro, foi passando por outro, foi passando por outro, entendeu? E nós temos toda a sucessão apostólica. Então, se você for fazendo o caminho de volta, você toca em Cristo, né? E isso é um grande milagre, né, da nossa igreja, essa continuidade, é uma coisa sobrenatural. Não tem nada que consiga sobreviver há tanto tempo, né? O Império Romano, Alexandre o Grande, cadê os sucessores deles? Não existem, né? O sucessor de Hitler não existe, né? Então, aí tem essa chargezinha, né? Que Cristo fala, Pedro, eu te darei as chaves do reino do céu. Que lindo! O que isso significa, Senhor? Ah, nada não, falei só por falar. Então, assim, isso aí de certa forma, fazendo uma sátira, porque os protestantes, ou eles não leem essa parte, ou quando eles leem, não, isso aí, eles pegam uma palavra e querem mudar o sentido. Não, ele não falou olhando para Pedro, ele falou olhando para cima, assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra tu edificarei a minha igreja, foi falando sobre ele mesmo. Então, assim, eles fazem um malabarismo semântico,
para tentar explicar isso, né? Mas, né, não consegue. Então, a sucessão apostólica, quando eu falei para vocês, né? Então, vocês seguem aqui, tá aqui a partir de Cristo. Aí você tem aqui João Evangelista, que passou para Policarpo, Policarpo sagrou Estênio, que sagrou o próximo, e assim por diante, e nunca perdeu essa linhagem. Então, assim, até o bispo que está aqui na paróquia, na nossa paróquia, ele foi sagrado por um bispo, que foi sagrado por outro bispo, por outro bispo, por outro bispo, que foi sagrado pelo Papa, e esse Papa foi sagrado bispo por outro, papa, até chegar em Cristo. Então, eles não perdem essa continuidade, né? Então, só quem sagra um bispo é outro bispo, e assim vai continuamente, né? Assim como fizeram os apóstolos. Então, o Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão de fiéis. Então, isso sim que significa unidade. Nós somos um só, né? Desde lá de Cristo, da sucessão dos 12 até hoje, né? Então, assim, se isso não for unidade divina, o que é? Né? O que é? Então, os bispos atuais, eles são sucessores dos apóstolos e cada um deles recebe o seu poder episcopal de Cristo, né? Como Cristo ordenou os seus 12, e assim, esses 12 ordenaram mais e mais e mais, e vem até hoje. Então, como eu falei, né, a gente já teve 266 papas e estamos vivendo um momento histórico de ser eleito o Papa 267, né? E até um amigo meu respondeu um storyzinho no Instagram, o pessoal perguntando para ele: ah, você está ansioso com a eleição do Papa, com o conclave? Ele, meu amigo, por centenas e centenas de anos, as pessoas que viviam, sei lá, na Idade Média, muitos nem sabiam nem quem era o Papa. Morria o Papa, a pessoa sabia 2 anos depois, quando já tinha escolhido o outro. Mas a igreja continuava existindo, entendeu? Independente se as pessoas soubessem das notícias ou não. Né? Então, aquela pessoa lá no campo, na Idade Média, estava lá assistindo a sua missa e está tudo bem, né? Então, porque a igreja tem essa unidade, né? Não podemos pensar nela como unidade política, como unidade territorial, como unidade humana, porque ela não é, né? Então, independente de quem foi eleito ou não, Cristo já deu a promessa, né? As portas do inferno não prevalecerão. Então, não importa o que aconteça, ele prometeu, né? E a gente tem que colocar o nosso coração nas certezas que Cristo nos deu, né? Não no que as pessoas querem falar. Falando um pouquinho da igreja, né? Ela é uma sociedade hierárquica, e a igreja como sociedade, existe a igreja como sociedade jurídica, né? Uma organização visível. Então, tem registro, tem CNPJ, paga os impostos, né? O que tem isenção é isento, o que não tem, paga. Então, assim, é uma instituição que tem uma organização burocrática, né? Ela é perfeita. Por quê? Aí eu falo assim, a igreja é perfeita. Vixe, é santa, mas também é pecadora. Já ouviu falar essa expressão? É santa, mas também é pecadora. Não, isso é uma expressão errada. A igreja não é santa e pecadora, porque a igreja é Cristo. A cabeça é Cristo e a alma é o Espírito Santo. Então, eu não posso chamar Cristo de pecador, entendeu? Então, a igreja é santa e ela é perfeita. Porque o objetivo dela é a santificação dos membros para a glória de Deus. Então, se o meu objetivo é perfeito, então ela se faz perfeita. Agora, sim, quem a compõe pode não ser perfeito. Aí é outra coisa, entendeu? É como eu digo assim, Tassiane, o seu corpo está funcionando maravilhoso, você fez todos os exames, está tudo certo. Mas todas as células funcionam perfeitas? Não. Tem uma célulazinha que está com problema, ela é destruída. Tem outra célula ali que não trabalha bem, que também vai ser destruída. Mas o seu corpo, como um todo, ele é perfeito. Entendeu? Então, essa analogia que São Paulo fez entre a igreja e o corpo humano é fantástica, né? É perfeita, a gente consegue entender bem, né?
Então, como eu falei para vocês, a analogia do corpo, né? O corpo místico da igreja, então essa figura, né? A cabeça é Cristo, a nossa alma é Espírito Santo, e cada um de nós é como se fosse uma célula, né? Que funciona, que faz esse corpo funcionar, que faz esse corpo circular, né? A graça de Deus. Mas, assim, ele é perfeito porque a cabeça é perfeita, a alma é perfeita. Mas cada célulazinha que a compõe pode ser defeituosa, né? Mas no funcionamento geral, porque Cristo fez assim, é perfeito. Então, essa é a definição de corpo místico da igreja. Então, quando a gente fala, quando o padre fala na missa, nós somos o corpo místico da igreja. Então, é essa imagem que tem que vir à cabeça, né? O Cristo é o corpo, o Espírito Santo é a alma e nós fazemos parte do corpo, né? E quando é que nós começamos a fazer parte do corpo místico da igreja? Quando nós somos batizados. Então, quando cada um de nós é batizado, nós entramos no corpo místico da igreja. Quando você não é batizado, na verdade, você é criatura de Deus, você não faz parte do corpo místico da igreja. Por isso que nós católicos fazemos tanta questão de batizar as crianças. E a igreja recomenda que o batismo aconteça nas primeiras semanas de vida. Assim que a mãe tiver condições, né? É assim que a igreja recomenda, porque você vai estar privando ele de fazer parte desse corpo. Privando seu filho, né, disso, e outras coisas que o batismo traz, né, que a gente vai falar mais na frente. Então, cada um tem sua função, por exemplo, como você tem as células do pulmão, que são super especializadas para fazer a respiração. Você tem as células do intestino, que são especializadas para fazer a digestão. Assim também somos nós. Você tem, por exemplo, as vocações, os sacerdotes, né? Você tem os leigos, você tem os leigos casados, os leigos celibatários. Então, cada um tem sua função dentro do corpo místico da igreja. E cada um de nós contribui para a manutenção. E existe uma forma de você sair do corpo místico da igreja? Depois que você é batizado, você nunca sai completamente. A graça de Deus, por mais que você negue, por mais que você queira, ela nunca te abandona completamente. Então, tem também uma analogia que ele faz, por exemplo, de um dedo. Se você fizer um torniquete no seu dedo, né? Amarrar uma linha, ele vai ficar preto, né? Ele vai ficar até podre. Se você deixar muito tempo, pode ser até que ele caia. No caso do corpo místico da igreja, é como se a graça fosse o sangue, né, que circula pelo corpo, a graça de Deus. Quando você está em pecado mortal, deixa de chegar até você a graça santificante, mas você ainda está ali. É como se você tivesse o dedinho preso com um torniquete, né? Você não vai cair, mas se você liberar, a graça volta a circular e você faz parte do corpo da igreja como, né, como antes, né? Então, essa analogia também é muito boa para a gente entender quando a gente perde a graça e quando a gente recupera a graça santificante, o que é que acontece conosco, né? Mas, assim, a gente nunca sai completamente, né? Você passa alguns momentos ali, né, ligeiramente excluído, mas você ainda pertence, né? Deus é tão bom que ainda deixa a gente pertencer. Então, como no corpo, todos vivem e atuam para todos. Então, por exemplo, um santo que tem lá na África, no recôndito da África, numa igrejinha lá, ele contribui para a minha vida aqui, para a minha santificação. E da mesma forma, uma pessoa que está ali marginalizada, cometendo todo tipo de pecado, ela também influi na nossa salvação, porque ela influi no corpo, entendeu? Para o bem ou para o mal. Então, querendo ou não, todos nós estamos conectados pelo corpo místico. E também os santos que estão no céu, que eles não deixaram de existir. Na verdade, os santos estão no céu, mas eles deixaram de existir? Então, eles fazem parte do corpo místico da igreja. Então, é uma das coisas que explica porque nós católicos recorremos à intercessão dos santos. Né? É como se eu fosse uma célulazinha doente e eu tenho ali uma super célula que está funcionando maravilhosa. E eu, poxa, me dá um pouquinho da tua energia aí para eu também conseguir aqui me sustentar, né? Então, a santidade influi diretamente na vida da gente.
Então, por exemplo, tem um autor que diz assim, que a crise do nosso século é a crise de santos, porque nós temos muito poucos santos declarados, né? Se você parar para pensar, na Idade Média foi muito pungente, né, a quantidade de santos, e nós agora diminuiu bastante. Então, isso influi também no funcionamento da humanidade, né, de maneira geral. Então, a alma dá vida e unidade a todas as diferentes partes. Cada membro do corpo se beneficia de cada missa que se celebra, de oração, de cada boa obra que se faz por cada membro. Então, quando alguém diz assim, eu vou rezar por você, isso é importante, né? Quando a gente se compromete a rezar por alguém, isso é muito importante. Isso contribui para a salvação daquela pessoa, ajuda aquela pessoa pela qual a gente está rezando e nos ajuda, né? É um ato de humildade, é um ato de caridade, é um ato de amor a gente parar para rezar um pelos outros, né? Então, se você vai fazer ali seu terço, o seu momento do mistério, lembra das pessoas que lhe pediram oração, lembra das pessoas que estão precisando, lembra das pessoas que você quer que sejam atingidas, né, pela graça de Deus, que se convertam, pelas almas do purgatório, dos nossos entes queridos que precisam, né? Então, assim, nunca vai nos faltar por quem rezar, né, nesse corpo da igreja. E é uma das coisas mais lindas, né, essa coisa da gente rezar um pelos outros, né? Isso é realmente a caridade, né, o amor. Então, eu sou membro desse corpo, o que significa isso? Somos chamados a ser apóstolos, a ajudar o corpo a crescer e a se manter são. Então, cada um de nós, né, participa desse chamado. Cristo espera de nós que participemos da missão salvadora da igreja. Nas condições ordinárias da vida familiar e social que os leigos devem contribuir, a modo de fermento para a santificação do mundo. Então, da mesma forma que a gente, que tem ali a massa e a gente joga uma colherzinha de fermento e aquele fermento se mistura com a massa e faz a massa crescer, essa é a nossa missão como cristão, né? É a gente se misturar no meio do mundo e fazer a graça chegar, fazer as pessoas amarem a Cristo, né? E santificar o mundo, né? Muitas vezes não vão nem perceber a gente, né? Mas é nossa missão ser esse fermento, né? No nosso trabalho, na nossa família, em todos os lugares. Então, a gente vai falar um pouquinho agora das notas e os atributos da igreja. Então, eu desenhei esse quadrado aqui para representar, né? Então, a igreja é una, santa, católica e apostólica. Aí eu vou explicar cada uma dessas notas, né? Vou servir aqui um chazinho. Gente, o chá ficou muito bonito, viu? É bonito mesmo. Meu Deus. Bonitão, né? Tô babando aqui nesse chá, hein? Olha aí, né? Para você ver, né? Interrompendo aí por um bom motivo. Pois a gente vai dizer que foi só bonito, né, Tássio? Então, começando. A igreja é una e santa. Isso são as marcas da igreja de Cristo. Cristo sabia que quando ele partisse, né? Quando ele fosse após a ressurreição, ele sabia que, óbvio, que iam vir pessoas que iam falar mentiras, né? Que iam querer criar falsas igrejas. Ele sabia de tudo isso. Então, por isso, ele deixou marcas para que nós soubéssemos qual é a verdadeira igreja de Cristo, né? Então, essas são as marcas. Unidade. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, e é preciso que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Isso está lá em João, capítulo 10, versículo 16. Então, isso são palavras ao vento, né? Haverá um só rebanho, um só pastor. Qual é a igreja hoje, a religião que você percebe a unidade? Eu estava lá no Ceará, em Fortaleza, me taquei para o Canadá, Halifax, sei quantos quilômetros de distância, mas a mesma missa que eu assisti lá, 2 dias antes de chegar aqui, a missa que eu assisti 2 dias depois é a mesma missa. Mudou o que? O idioma, foi o inglês.
Eu entendi inglês? Nada, continuo não entendendo muita coisa. Mas eu sabia tudo que estava acontecendo na missa. Não teve nada que o padre fizesse que não fosse o que eu já soubesse que iria acontecer. Isso é unidade, né? Então, por exemplo, nós temos o mesmo credo. Esse que eu vou explicando para vocês, a teoria, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, isso aqui, tudo que a gente, até agora na nossa aula, a gente está vendo o credo. Então, isso é igual em qualquer parte do mundo. Se você lá for para o Congo, para Madagascar, para, sei lá, China comunista, é a mesma coisa, tá? O culto e a autoridade. Existem algumas diferenças de ritos que são aprovados pela igreja, que foram incorporados de acordo com a cultura. Por exemplo, você tem o rito que os libaneses fazem aqui, eu ainda não vi, não conheço, mas até quero conhecer. Muda a forma de algumas coisas, mas o significado de tudo permanece, né? Muitas vezes aqui o padre pega o cálice, coloca o vinho e coloca uma gota de água. No outro rito, ele só muda a posição, né? Ele faz alguma coisa a mais, pega uma vela a mais, alguma coisa. Mas o rito é o mesmo, né? É unificado. Todos os ritos são iguais. Rezamos o mesmo credo, temos o mesmo culto, com as mesmas partes, né? E a autoridade do padre, a autoridade do papa, ou do papa, do bispo, né? Isso é igual em qualquer parte do mundo. E observação número 2. Eu coloquei aqui, juízo privado é ilógico. O juízo privado é, por exemplo, você tem a interpretação da Bíblia é você que dá, né? É você que decide, né? Não, sola escritura é só as Sagradas Escrituras, né? Mas, enfim, que a interpretação é livre, né? O que foi pregado pela Reforma Protestante. Então, você pega a Bíblia e você interpreta ali de acordo com a sua cabeça, né? E isso não faz sentido. Por quê? Como é que você vai ter unidade? Como é que você vai olhar para a Bíblia, ter a mesma conclusão sobre as coisas, se cada pessoa é diferente, cada um tem um nível de instrução diferente? Imagina, uma pessoa pega um parágrafo, uma pessoa que é analfabeta, que não tem estudo. Aí outra pessoa que é especialista em Sagradas Escrituras vai ter outra leitura, outra interpretação. Como é que tem unidade nisso? Se cada um tem a sua cabeça para interpretar, cada um tem níveis de conhecimentos diferentes. É igual aquele pastor, é uma piada, mas enfim. Tem uma parte da Bíblia que diz, não adulterarás, não sei o que, não serás adúltero, né? Ele entendeu sem a vírgula. Adulterarás. Tu adulterarás. E ele estava traindo a esposa dele porque ele disse que era o certo, que a Bíblia mandou adulterar. Segundo a interpretação de uma pessoa que é analfabeto funcional, que ele não leu com vírgula. Seria trágico se não fosse cômico, né? Ou o contrário também, né? Mas, enfim, gente, não faz sentido. Como é que você vai ter unidade se cada um interpreta do jeito que quer? Se você chega na Igreja Batista, se você chega nas Testemunhas de Jeová, no fulaninho de tal, não sei o que, cada um tem uma coisa. Né? Então, você não tem como ter unidade. E nós temos unidade. Né? O evangelho que é interpretado aqui, que é lido aqui, você tem a Catena Áurea, que é o comentário de todos os evangelhos por São Tomás de Aquino, é o que os padres usam para fazer as homilias, de maneira geral, que é um doutor santo da Igreja Católica. Então, nós temos unidade no ensino das Sagradas Escrituras, entendeu? Você não vai ter coisas aberrantes. Óbvio que você vai ter hereges em qualquer momento do mundo, mas nós temos essa unidade é o que prevalece. Então, a igreja santa, né? Una santa. Santidade. Santifica-os na verdade. Por eles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Também está lá em João. Mais uma observação. O argumento mais forte contra a Igreja Católica é a vida dos maus católicos e dos católicos relaxados. Então, assim, qual é a igreja que prega a santidade?
a Igreja Católica. Por quê? Lutero não acreditava na santidade. Ele sofria de escrúpulos, que é assim, ele achava que tudo era pecado, e ele também tinha alguns pecados que ele não conseguia se libertar. Então, às vezes, ele confessava 2, 3 vezes ao dia, ele se confessava, tentando se livrar daqueles pecados. Uns que ele achava que tinha e outros que realmente ele tinha. Então, o que é que ele pensava? Se eu não consigo ficar sem pecar, então não existe santidade. E isso tem na biografia de Lutero. Então, por isso que os protestantes não acreditam nos santos. Porque, no fundo, a soberba prevalece, né? Se eu não consigo ser santa, então ninguém consegue. Então, daí que veio essa quase aversão, né, dos protestantes à nossa admiração pelos santos. Então, eles falam, vocês adoram os santos, nós não adoramos. Nós admiramos, veneramos. Essa aula, Hã? essa aula eu lembro. Pois é. Agora, eles aceitam essa explicação? Porque dói, né? Saber que alguém pode ser melhor do que você. E nós católicos não. Nós não só ficamos felizes que alguém seja melhor do que nós, porque nos mostra o caminho, como nós temos amor e uma admiração tremenda pelos santos, que são nossos amigos, né? Então, essa é a nossa postura católica diante de quem é melhor que nós. Então, quem é melhor que nós admiramos e perguntamos, fulano, como é que tu fez? Porque eu quero fazer também. Né? E a gente segue o caminho dos santos, né? Esse é o objetivo, né? Mas isso aqui é a pura verdade. Muitos protestantes, não sei o que, o católico não lê nem a Bíblia, não sei o que. É verdade. Muitos de nós não lemos. Vocês não sabem nem nada da religião de vocês? É verdade. Muitos de nós não sabemos. Né? Vivi quase 30 anos sem saber de nada. Não estudamos. Isso aí eles têm razão. Aí nós fazemos o meia-culpa, né? Que nós temos que conhecer, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que saber, conhecer a nossa história, né? E sermos santos e buscarmos a santidade. Aí então, como você fala católico, catolicidade é ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Na verdade, a palavra católico significa universal. Tem até igreja protestante que diz, eu sou a igreja católica protestante. Tu já viu essa daí? Pois é, tem igreja católica protestante, porque o católico significa universal. Então é como se ela dissesse, sou a igreja universal protestante. Aí ela bota o nome católico, né? Aí, então assim, universal, católico significa isso, que abrange tudo. A observação 2, existiu do Pentecoste até hoje. Então, ela abrange tudo e ela tem a continuidade no tempo. Então, desde quando foi que a igreja começou? Exatamente a igreja católica, quando Cristo ascendeu e o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Naquele momento, eles começaram a missão, começaram a igreja. Então, ela existiu do Pentecostes até hoje, ininterruptamente, universal no tempo. Né? Então, ela é universal no tempo. Universal na doutrina, né? Essa aula de doutrina, mesmo livrinho aqui, que é usado em outros países, só muda a tradução, né? Mas a nossa doutrina é sempre a mesma. E ela é a única que está em toda parte, em todo mundo. Massa, né? Então não importa para onde você nunca vai, será que existe? Às vezes é uma cidade muito pequena, né? Uma igreja mais distante, mas a igreja católica existe em toda parte. E a apostolicidade? A apostolicidade foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí foi Mateus, né? Então, você tem, como eu falei para você, como falei para vocês, a legítima descendência dos apóstolos, né? Então, você tem a apostolicidade, essa de ir para o mundo e anunciar o evangelho, a boa nova, né? Então, a razão, a fé e eu. Razão foi dada por Deus. Existem maneiras de abusar da nossa razão, né? Por exemplo, não usá-la.
Você acreditar em opiniões pré-fabricadas. Você achar que não, eu já sei o suficiente, não preciso ir atrás, fulano me disse isso, eu acredito, e tá tudo bem. Então, você não está usando sua razão. E outra coisa é você fazer dela o seu Deus. Não crê em nada que não veja e não compreenda por si mesmo. Então, se eu não posso provar isso de maneira racional, é porque não existe. Não funciona assim. Na verdade, poucas coisas a gente consegue comprovar de maneira científica, mas muitas poucas mesmo. Isso aí a gente prova fácil, né? Que nós vivemos muito mais num mundo com acontecimentos inexplicáveis ou sobrenaturais que eu não consigo, de maneira palpável, explicar ou fazer uma experiência, do que com coisas que eu consigo provar, né? Então, você tem, na verdade, pragmatismo versus uma fé cega. Aquela pessoa que não acredita em nada porque não consegue, não estou vendo Deus, não consigo pegar em Deus, ele não existe. Ou tem aquela pessoa, não, acredito em Deus e não importa, não preciso estudar, não preciso ir atrás, não, eu tenho minha fé e a minha fé é o suficiente, né? Então, muito cuidado com os extremos, né? A fé adulta, ela edifica-se sobre a razão. Não é uma frustração da razão. A aceitação da fé é raciocinada. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está estudando, tentando entender, né, com a nossa razão, aquilo que Cristo nos ensinou. Então, eu estou tentando aqui mostrar para vocês por que a Igreja Católica é verdadeira, né, racionalmente. Mas óbvio que no nosso coração a gente tem uma abertura de fé, e assim, a minha igreja é a verdadeira. Mas a gente precisa saber por que entender, né? Até para cumprir a nossa função de apóstolos. Então, você tem qualidades da igreja. Você tem autoridade, infalibilidade, indefectibilidade. Autoridade. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Isso aqui, Cristo disse em Mateus, está lá em Mateus, infalibilidade. Então, assim, quando Cristo disse que estaria conosco até o fim dos tempos, Cristo não vai andar com gente errada, concorda? Então, por isso que a nossa igreja, ela não é falível, né? Porque Cristo prometeu que andaria conosco. Se ele anda conosco, então ele não vai andar com o que é errado. Entendeu? Então, ele disse que estaria aqui conosco. E a indefectibilidade, que é sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A indefectibilidade, ele fala no sentido de permanência, né? Que a igreja permanecerá, não importa o que aconteça. As portas do inferno não prevalecerão. Pode ser que seja a maior loucura do mundo, mas você lembra, as portas do inferno não prevalecerão. Cristo disse isso. E o que eu tenho feito para aproximar as pessoas de Deus? Né? O que eu tenho feito para ser apóstolo? Primeiro, obviamente, os meus, né? Minha família, meu marido, meus filhos, meus irmãos, as pessoas próximas, meus amigos. E no juízo final, quando perguntarem, né? Onde estão os seus frutos? Onde estão suas almas? As almas que Deus nos confiou, né? Deus nos confiou imediatamente as almas de quem? Do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, as pessoas que se aproximam de nós, né? Nós temos responsabilidade sobre as almas lembra do corpo místico da igreja? Nós temos responsabilidades, né? Então, principalmente lá no quarto mandamento, a gente vai ver que quando a gente chegar lá no céu, Deus vai perguntar: e aí, cadê teu marido, né? Se você foi casado. E aí, cadê teu marido? Cadê seus filhos? Né? Vai dar certo para eles também? Então, a gente vai prestar conta dessas almas que nos foram confiadas. A mesma coisa os sacerdotes. Então, quando o sacerdote morre, e aí, cadê as almas na sua paróquia? Que você tinha responsabilidade sobre elas. Sim. Por isso que nós temos que rezar, né? Por isso que as meninas foram lá para a missa dos padres da São Benedict, né? E a gente está oferecendo por eles. A responsabilidade deles é muito grande, né? São muitas almas que eles precisam cuidar, né?
Então, a gente deve sempre botar os sacerdotes nas nossas orações também. Então, o Espírito Santo, ele vive na igreja, mas, às vezes, espera por mim para entrar na alma daquele que está ao meu lado. Então, às vezes, é uma palavra que a gente fala, às vezes, é um gesto da gente pegar o nosso texto do nada e começar a rezar. E a pessoa olha para aquilo e lembra, poxa, eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é esse texto. Poxa, que saudade, né? O que eu estou fazendo na minha vida? Cadê Deus e tal? Então, você não sabe em que momento, né, o Espírito Santo vai se utilizar de você, né? E às vezes é isso, é coisa que a gente nem imagina, né? Que Deus pode usar a gente. Dúvidas? Rezar a oração final, aí a gente volta para as dúvidas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesse estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E aí, turminha? Lu, Amanda e Nayara. Deixa eu aparecer aqui, ó. Minha amiga Tassi, ó. Olha aí, minha amiga Tassi provando o chá, olha aí, fazendo inveja, né, ó. Muito triste, porque eu não tenho nem a opção de sair, gente. Meu Deus, muito sacanagem. Oi, Mara, eu não tenho dúvidas, não. Primeiro, agradecer aí, desculpa ter chegado atrasada, as crianças deram um trabalhinho para dormir aí. Eu queria só indicar duas coisas, na verdade. Uma delas é quando você comentou a questão da sola escritura, né? E da sola fide, que são as bases ali, né, do protestantismo. E eu aprendi sobre isso naquele livro do Scott Hahn, que é o Todos os Caminhos Levam a Roma, né? Então, não sei se alguém mais conhece, eu não conhecia esse livro, e não conhecia esses pilares aí da fé protestante, então fica aí a dica. E uma outra recomendação, para quem tiver interesse, vou mandar depois lá no grupo, você comentou sobre o aspecto racional da nossa fé, né? E aí, há um tempo atrás, apareceu no feed do YouTube do Luiz um vídeo, um podcast, na verdade, né? Eu não me lembro quem, acho que era com o Matt Fred, com aquele mesmo host naquele podcast do rapaz muçulmano que se converteu ao catolicismo, sabe? Aquele mesmo podcast, de um padre que foi lá para falar sobre o Santo Sudário, né? E sobre todo o pano que cobriu Jesus. E aí o Luiz ficou muito interessado, foi muito legal, me mandou, até mandei para as meninas na época, para Ana e para Renata. É muito bom, é muito bom. Você já assistiu esse podcast também? Eu assisti é com um grisalhinho de óculos, é? Acho que não, Mara. Peraí, deixa eu achar aqui novamente. Vou mandar para vocês. Eu assisti que era mais ou menos de 2 horas, que ele comentava. Ele é do Instituto Dom Bosco, eu esqueci o nome dele. Ele é muito bom, eu sempre gosto de assistir as coisas dele, mas assim, sobre o Santo Sudário é interessantíssimo. Eu acho que Shroud of Turin. sobre o Santo Sudário é fantástico de você estudar. Não é ele não, Mara, é outro. Vou mandar aqui. É um padre que se chama Father Andrew Dalton. E aí o Luiz descobriu que existe uma pós-graduação em estudos do Santo Sudário na Europa, que ele está super interessado em fazer. E é muito legal, assim, porque, beleza, a pessoa talvez fale assim, eu acredito que Jesus Cristo existiu, mas não sei qual que é a história e tudo mais, não sei se ele ascendeu, o que foi e tudo mais. Enfim, ele mostra algumas coisas, né? Ele fala várias coisas sobre o Santo Sudário. E a frase que me pegou, assim, de tudo que ele fala, é o seguinte, ele fala assim, o Santo Sudário está lá, disponível para as pessoas estudarem e verificarem o que quiserem. Se é falso, apenas reproduzam. Apenas reproduzam. Porque tudo que ele fala é muito bizarro, assim. Ele fala que... É impossível, porque assim, só falando para as meninas bem rápido, a imagem do Santo Sudário, ela não é pintura, ela é derivada de como se fosse de uma explosão radioativa.
Não tem como aquilo ser reproduzido com tinta, nem hoje tem como ser reproduzido, e muito menos na época tinha como ser reproduzido, porque é um pano realmente bem antigo. Nenhuma tecnologia consegue fazer aquilo. Não tem, porque assim, se você for fazer uma pintura com radiação, o que, é que ela vai acontecer no tecido? Ela vai queimar o tecido, entendeu? O tecido não vai existir. Então, assim, é maravilhoso, ó. Sobre tem um dado que ele fala. Desculpa, a última coisa que eu vou falar. Já vou deixar você encerrar. Tem um último dado que ele conta sobre o Santo Sudário, que é numa das pesquisas, eles encontraram pólen no tecido de flores que florescem na época em que Jesus foi crucificado. Então, assim, é um negócio muito sinistro. Muito sinistro. Vou pegar o link que vou mandar para vocês lá, para quem tiver interesse. São 3 horas de podcast, mas vale a pena. Não, e detalhe, né? Olha como a nossa igreja é. Com tudo isso que a Nayara falou, e tem milhões de estudos, Ave Maria, teste de doutorado, babá. Mesmo assim, a igreja diz que o Santo Sudário, ele é um objeto de devoção, né? Pode ser um objeto de devoção, e que provavelmente existe uma autenticidade, mas a igreja nunca cravou a autenticidade, tu acredita? Então, assim, porque a igreja é tão séria, né? Por exemplo, tem várias relíquias que Santa Helena preservou, como as relíquias da cruz, as relíquias da manjedoura. A igreja atesta, sim, que são provavelmente aquilo mesmo. Mas a igreja nunca diz 100%, né? Porque ela não quer, de nenhuma forma, colocar em matéria de fé algo que seja duvidoso, né? Mas, assim, meios humanos mesmo não tem condições. Nayara, tu já viu alguma coisa sobre Nossa Senhora de Guadalupe? Eu descobri a história dela no Rosário do Frei Gilson e fiquei completamente apaixonada. É maravilhosa. Tem um livrinho que conta. É uma coisa que é. Então, eu quero. Se você tiver depois a indicação do livrinho, puder mandar a foto para eu poder comprar, que é linda, linda a história mesmo. Lindo. É bem curtinho, mas assim, dá todos os detalhes. E é outra, assim, maravilha. Assim, gente, mistérios da nossa igreja, coisas maravilhosas não faltam. Por exemplo, se você for estudar os corpos dos santos incorruptos, tipo, não tem explicação também, entendeu? Um corpo de um santo que era para ter não ter mais nada, 200, 300 anos depois, o corpo tá lá. Tem corpos, agora eu não lembro, eu acho que é Santa. Esqueci o nome dela. Que ela exala um óleo perfumado. Já estudaram esse óleo, ninguém descobre. Santa Rita de Cássia, Ilmara. Santa Rita de Cássia, pronto. Santa Rita de Cássia tem. Não descobre o óleo, não sabe como é que aquilo acontece. E outros, entendeu? Os milagres. Santa Bernadette, os milagres eucarísticos que o Carlos Acuti divulgava na internet. Ele era meio que caçador de milagres eucarísticos, né? Ele ficava colocando na internet, né? E indo atrás para postar. Gente, não dá, assim. Se você for, não, eu quero me converter pela razão, pela ciência. Se você for estudar isso aí, no mínimo que você vai dizer é, não sei, não tem explicação. Você vai se render ao sobrenatural, porque não tem como. Desculpa sair aqui, Júlia acordou, vou ter que correr, gente. Beijinho. Obrigada, tá, Ilmara? Boa noite. Gente, tá todo mundo liberada faz tempo, quando começou o chá aqui, viu? Gente, ó, notas do chá. Tchau. Deliciosos. Parece um perfume realmente de flor, tá? Não é, amiga? Sim, e bem docinho. Docinho. Não tem açúcar, não tem nada, só tem água. E tem um cheiro, gente, que é fantástico. Muito bom, né? Gente, chá, viu? Muito bom. Então, mais alguma coisa, meninas? Vocês estão liberadas, viu? Qualquer coisa, manda aí. Obrigada, Mara. Sem dúvidas por agora. Obrigada. Aliás, qual que é esse livro que você tá usando aí como referência? O que você estava aí na mesa, que está todo grifado. Adoro livros grifados. Ah, tá. É a fé explicada. É o que você passou pra gente no início, tá. A primeira vez que eu marquei ele com corretivo, aí o corretivo se apagou, aí eu tive que remarcar de novo. Já faz alguns anos que o bichinho me acompanha, mulher. O bichinho tá sofrido, viu? Riscado por menino, é uma comédia.
Mas é isso aí, minhas amigas. Um grande abraço, que eu vou terminar meu chá. Valeu, Mara. Obrigada. Boa noite. Tchau. Na próxima vocês estão. Um beijo, tchau.